Agora sim, valendo e começando nosso aula madrugado, dia 30/3/2017, tá? E nosso aula madrugado hoje vai ser diferente, cara. Ele não vai ser a base de vinho, cara. Nosso aula madrugado hoje vai ser a base. O que vocês acham? De chá, velho. Olha aqui, bicho. Vai rolar um chá hoje, cara. Por que vai rolar um chá? Porque eu tô meio gripado, mano, velho. Então vai rolar o chá. Hoje não vai rolar vinho, rola um chazinho, capsidreles, né? Pra dar uma curada no corpo moreno, tá? Beleza? Mas olha só, galerinha, vamos lá? Tá tudo bem? Animados pro nosso aulão de hoje? Muita coisinha. Chazinho de leve, né? Muita ressaca nada, cara. É muita aula mesmo. E uma água, né? E hoje nós vamos tomar um chazinho para dar sequência devido à gripe adquirida. Tudo bem? Legal? Tá tudo bem, gente? Felicidade total? Então vamos lá, hoje tem muita questão para fazer, muita coisa legal, muita coisa nova, tá? E juntos aqui vamos tirando, trocando informação referente às provinhas de concurso. Lembrando que, né, o concurso do MPU tá aí, Ministério Público da União, beleza? E nós no site vamos fazer um trabalho diferenciado, tanto para os assinantes como para quem comprar o curso específico, tá? Eu vou disponibilizar para vocês mais de 100 questões 2007 das provas, né, de português, direito constitucional, direito administrativo, né, atualidades, raciocínio lógico e informática. Então, a parte básica deixa comigo, né? E de vez em quando eu vou convidando alguns professores, tá? Para realmente dar um feedback para vocês essas matérias. Mas quando sair o edital, eu já vou preparar para vocês plano de estudo, né, estrutura, né, e como você vai passar nessa prova, fazendo um trabalho de coach aí, né, para quem... vou fazer, Davi, vou fazer pro Terra Capa, mas vou fazer presencial com o Fabrício, tá? Um trabalho de estrutura, de realmente pegar na mão e como passar em prova de concurso. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa? Beleza? Quem está assistindo ao aula na madrugada pela primeira vez, dá um ok aí. Beleza? Camilinha, Juliana, Flávia. Beleza, pastor? Pastor já assistiu 70 aulas, né? Então, beleza, vamos começar, pessoal? Mais um gole do chá para a gente começar a nossa aula, tudo bem? Participa hoje, pessoal, escreve bastante aí, tira as dúvidas, tá? Depois eu vou escolher quem tem microfone aí. Alguém tem microfone? Lilice, e aí, Lilice, vai ser tia de novo ou não? Que massa, né, cara? Miguelzinho vai nascer, muito legal, não é isso? Beleza, também, fiquei muito feliz, cara, muito legal. Então vamos nessa, pessoal. Legal? Flavinha, acorda, cara, não precisa tomar energético não, aqui é só com aula mesmo, tudo bem? Qualquer dúvida, nós vamos, né, fazendo as questões. Olha só, beleza? Taizinha tá louca, né? Tá louca de paixão pelo sobrinho já. Olha só, galera, dá uma olhada aqui, a primeira questão, dá uma olhada aqui, né? Já uma questão de concurso, hoje tem muita informação legal para acertar as provinhas, tá? Beleza? Então, com relação ao uso do Mozilla Firefox, quais são as características do Mozilla Firefox? Vamos bem com calma hoje que a aula vai ser massa, tá? Galera, o Mozilla Firefox, ele é um software livre e gratuito de e-mail, tudo bem? E esse cara, ele tem o seu código-fonte o quê? Aberto, tudo bem? O que significa o código-fonte aberto, né? Quer dizer que o código-fonte é aberto, então você pode alterar, pode modificar, você pode adaptar esse cara para a sua realidade. Por quê? Porque ele tem o seu código-fonte aberto. E o Mozilla Firefox tem os concorrentes. Quais são os concorrentes do navegador Mozilla Firefox, pessoal? Nós temos o Internet Explorer, beleza? Nós temos também, só um pouquinho, deixa eu só travar um barulhinho aqui que está fazendo para vocês não ficarem escutando. Aí, legal, tá? Então, o Mozilla Firefox tem os seus concorrentes. Quais são os seus concorrentes? É o Internet Explorer, né? É o Google Chrome, é o Opera, que é o navegador da Microsoft, tá? Entre outros navegadores disponíveis por aí. Beleza? Legal? Só que cada um, o Edge, né? O Edge é o novo navegador da Microsoft, né? O Edge é o novo navegador da Microsoft. E esse Edge aí, cara, tá bombando nas provas, por quê? Porque ele é o já padrão do Windows 10, né? E se ele é padrão do Windows 10, ele já vem na instalação do Windows 10 com muito recurso legal. Beleza? Então, olha que massa aqui, pessoal. Deixa eu perguntar para vocês. Todo navegador consegue exibir o código-fonte de uma página? Sim ou não? Sim, tá? Todo navegador, beleza? Consegue sim exibir o código-fonte de uma página, todo navegador, tá? Inclusive eu vou abrir para vocês aqui o Mozilla Firefox, tá? Deixa eu só abrir a tela aqui, deixa eu só dar um print aqui nas telas para você conseguir enxergar a nossa tela. Eu vou abrir a tela aqui para você conseguir enxergar. O Mozilla Firefox é esse navegador aqui, ó, software livre, não é isso? Né? Esse cara aqui não tem custo, maneirinho. E olha só,
Ao abrir as abas, pessoal, qual que é o atalho para abrir uma nova aba mesmo? Ctrl T. Ctrl T abre uma nova aba. E o Ctrl W fecha essa aba. Beleza? Qual que é o atalho para navegar no modo privativo aqui? Ctrl Shift T. Ctrl Shift T navega no modo privativo. Beleza? Mas dá uma olhada aqui, ó. Se eu clicar no menu arquivo, né? Aqui tem um recurso chamado de exibir. E ao clicar no guia exibir, é possível você ver várias informações dessa página. Tudo bem? Então, olha só, você consegue ver as barras, você consegue ver o painel, o estilo da página, o zoom da página, inclusive ver a codificação de texto, tá? Então, é possível ver algumas informações. Por exemplo, vamos abrir uma site aqui, ó, www.professordeodatoneto.com.br. Beleza? Quando você abre essa página, observe aqui, galerinha, que no guia exibir, né, nós temos um recurso aqui chamado de, né, codificação da página, onde é possível você ver o código-fonte da página. É possível sim. Beleza? Então, nós temos aqui uma estrutura, né, de ver o código-fonte, ver a estrutura da página. Então, é possível sim exibir. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Através do menu exibir aqui, né, mesmo vendo o código-fonte da página, você, usuário, galerinha, consegue, né, mudar essa página? Você consegue entrar no site do professor Deodato Neto e mudar o código-fonte dela? Não. Tá? Claro que não. Na verdade, você consegue ver o quê? Você consegue ver só o código-fonte. Quem muda o código-fonte da página é o webmaster. Olha as provinhas de concurso. O que é um webmaster? Um webmaster é um profissional responsável pela atualização do site. Tudo bem até aqui? Beleza? Fechou isso, José? Tranquilo? Então, o webmaster é um profissional responsável pela atualização do site. Vamos lá. Então, dá uma olhada nessa questão, pessoal. Com relação ao Mozilla Firefox, letra A. Olha só. Na opção código-fonte do menu exibir do Mozilla Firefox, é possível ter acesso ao código HTML do documento. Certo ou errado até aqui? No menu exibir, é possível você ver o código-fonte da página que você está acessando? É possível você ver esse código-fonte? É ou não é? É possível, tá? Agora vem aqui, ó, e fazer alterações necessárias, caso haja algum erro de carregamento nessa página. Certo ou errado esse item? Horroroso esse item. Tá? Por que esse item está muito errado, pessoal? Se fosse assim, toda página que você entrasse, cara, você conseguiria ver o código-fonte, tá? Então é impossível isso, beleza? Impossível, tá? Então, na verdade, você não consegue, não, ter acesso à mudança da página. O que você pode ver é ver o código-fonte, mas você não consegue alterar o código-fonte da página do professor Deodato Neto, por exemplo. Você entra no site do UOL, você consegue alterar o código-fonte do UOL? Claro que não. Beleza? Cara, aqui em casa tá tudo molhado, velho. Cara, o Fabrício Dutra tava aqui em casa. Olha o professor Fabrício Dutra, agora à tarde, né? Depois da aula, beleza? E eu fui dar aula lá em Águas Claras, cara. E ele ficou aqui porque ele dá aula aqui no plano piloto, beleza? E ele deixou a janela, né, da kitnet aqui aberta, velho. Quando eu cheguei, mano, velho, tinha água, né, no Brasil inteiro aqui dentro, beleza? O que dá pra fazer com um cara desse? Vamos lá. Olha só, pessoal. Letra B. Dá uma olhadinha aqui. Por padrão. Ao clicar no botão, que botão que é esse, pessoal? Esse botão aqui, ó, é o Nova Aba, tá? Esse botão é o Nova Aba. Por exemplo, olha só. Deixa eu só abrir de novo aqui o start da imagem para vocês enxergarem isso aqui legal. Vamos nessa? Olha só. Então, dá uma olhadinha aqui. Quando você abre o seu navegador, tipo aqui o Mozilla Firefox, observe, galerinha, que existem, né, as abas. E se eu clicar nessa nova aba, ele abre uma aba em branco, sem nenhum conteúdo. E aqui embaixo ele mostra o histórico de páginas que eu já acessei. Tudo bem? Então aqui no Mozilla Firefox, já entrei no professor Deodato Neto, né? Já entrei aqui no Easy, beleza? E já entrei aqui para baixar o Firefox para o Android. Beleza? Então, olha só. Então, na verdade, essa aba aqui, ela abre uma nova aba em branco. Qual que é o atalho para isso? Ctrl T. Ctrl T abre uma nova aba. E o Ctrl W faz o quê? Fecha a aba anterior. Tudo bem? Fechou? Então, existem esses atalhos padronizados aqui. Então, olha a questão aqui, galera. Por padrão, ao clicar no botão, que botão que é esse aqui? Nova aba. Será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrado na figura. Certo? Errado esse item? Vamos lá, tomando chazinho para curar a enfermidade. Errado, tá? Por que está errado esse item? Por quê, galera? Porque quando você clica nesse cara, ele não abre uma aba com outro conteúdo, ele abre uma aba em branco, tudo bem?
Fechou? Legal. Dá um ok para ver quem está acompanhando. Legal, nossa aulinha aí, nossa aula madrugada do dia 30/3/2017. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Nunca mais essa data vai se repetir, tá? Por isso que é tão importante, beleza? Olha a filosofia. Vamos lá. Olha a letra C aqui, pessoal. A opção histórico, pessoal, olha só. O Mozilla Firefox tem o histórico de navegação? Tem ou não tem? Beleza, tem histórico de navegação sim, tá? Por exemplo, se eu dar um screen aqui, né? Aniversário do Natan hoje, Lilice, manda um beijão para ele, tá? Em abril eu vou aí dar um beijão nele, tá? Olha só, galerinha. Aqui, ó, no Mozilla Firefox, né? Nós temos aqui esse navegador. E nesse navegador aqui, observe que eu tenho as abas, não é isso? Várias abas, várias abas. E olha só, ao clicar aqui nessa a opção de menu, tem o histórico de navegação. E aqui eu consigo ver todo o histórico de navegação. Olha só, professor Dorato Neto, aula do ISIC, não é isso? RedTube, mentira, RedTube não, tá? Olha só, professor Dorato Neto, aula, então tem todo o histórico de navegação. E qual que é o atalho para abrir o histórico de navegação, pessoal? É o Ctrl H, tá? Se você pressionar o Ctrl H, ele abre sim o histórico de navegação. Beleza? Só que olha essa questão aqui, que maneira. Olha só. A opção histórico na barra de menu exibe as versões anteriores das páginas do site do DPU já publicadas. Por exemplo, concorda comigo que eu tenho o site do DPU aqui? Se eu clicar no histórico, eu vou ver as páginas anteriores do site do DPU ou vou ver as páginas que eu acessei? E aí? Eu vou ver as páginas do DPU ou vou ver as páginas que eu acessei no meu histórico de navegação? Meu histórico de navegação, não é isso? Legal? Então, esse item aqui, ó, ele está erradíssimo, tá? Falso a letra B e falso também a letra C. Beleza? Tá tudo bem isso aqui, pessoal? Quem é o navegador mais utilizado? Qual é o navegador que mais interessa para vocês? Qual é o navegador que mais cai em prova de concurso? Por favor. É o Internet Explorer, né? O Internet Explorer é o que mais cai, Jorge. Por que é o que mais cai? Porque ele é padrão do Windows até na versão 8.1. E na versão 10, Jorge, ele continua vindo na instalação. Ele não é o padrão, tá? Mas ele continua na instalação. Beleza? Então dá uma olhada aqui. Por isso nós vamos acessar aqui, vamos abrir, eu vou abrir aqui para vocês o bendito Internet Explorer. Beleza? Vou abrir aqui para a gente olhar ele, né? Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, pessoal. Quando você entra numa página, né, no Internet Explorer, olha só, tá vendo a imagem dele aqui? Tá enxergando a imagem dele? Eu vou clicar na barra de endereço desse navegador, tudo bem? E vou clicar na barra de endereço e vou digitar www.bancodobrasil.com.br. Se eu dar um Enter, pessoal, quem vai ser o protocolo que vai trazer essa página para cá? Quem vai ser? É o protocolo HTTP ou é o protocolo HTTPS? Lembrando que eu estou acessando o site do Banco do Brasil. E aí, pessoal, responde, participa aí. É o protocolo HTTP ou é o protocolo HTTPS? Na verdade, nesse caso aqui, Jorge, vai ser o protocolo HTTP. Sabe por quê? Porque a homepage do Banco do Brasil não necessita de certificação digital. Beleza? Então, não existe a necessidade de ter o HTTPS na homepage do Banco do Brasil. Aí eu entrei, o HTTP que trouxe para cá. Agora, quando eu clicar em acesse a página, aí quem vai trazer essa página para cá, agora é um outro navegador, tá? É um outro protocolo. Agora é o protocolo HTTPS. Por que agora é o protocolo HTTPS, pessoal? Porque agora eu vou digitar aqui algumas informações importantes, como chave pública e chave privada. Não é isso? Então, nem todas as páginas do site do Banco do Brasil necessitam de certificação digital, né? Qual a diferença entre HTTP e HTTPS? HTTPS tem certificação. Qual a diferença entre página e site? Página é uma informação e o site é um conjunto de páginas. Então, nem todas as páginas do site do Banco do Brasil necessitam de certificação digital. Pegou essa ideia, pessoal? Tudo bem? Isso vale para a maioria dos bancos, não é uma ordem não, tá? Beleza? Estou dando um exemplo aqui. Só que eu quero que você entenda. Quando você entra no site, você olha. Se tiver HTTP, não tem certificação. Se tiver HTTPS, tem certificação digital. Ok? Dá um ok, pessoal. Vamos lá. Tá aí, Camila, Flávia. Tainara. Beleza. Então, olha só, galera. Agora, se eu clicar na barra de endereço aqui e digitar www.gmail.com, se eu digitar Gmail, quem vai ser o protocolo que vai trazer essa página para cá, pessoal? Quem vai ser o protocolo? É o HTTP ou é o HTTPS agora?
E aí? Eu digitei gmail.com. Quem vai ser o protocolo que vai trazer essa página para cá? É o HTTP? Responde, por favor. Ou é o HTTPS? Na verdade, depende da sua internet, tá, Tainara? É o HTTPS. Sabe por quê? Porque na homepage do Gmail já coloca chave pública e chave privada. E concorda comigo, pessoal, que ao mesmo tempo que aparece o protocolo HTTPS, aparece aqui um cadeadinho. E esse cadeadinho, tá vendo isso aqui? Tá vendo a imagem aqui do Internet Explorer? Estão enxergando essa imagem? Sim ou não? Sim? Beleza. E observa, galera, que nesse caso aqui é o protocolo HTTPS, por quê? Porque nesse caso, né, o Gmail já coloca chave pública e chave privada, eu já informo para o usuário certos dados confidenciais, como a chave pública e a chave privada. Não é isso? E esse cadeadinho aqui, ele vai mostrar um relatório de segurança, ele vai mostrar quem que é a autoridade de certificação, tá? Beleza? Essa conexão com o servidor foi criptografada, né? Devo confiar nesse site? Então ele mostra, ele exibe os certificados para você, se você quiser. Então essa página aqui tem uma certificação digital. Beleza, isso aí? Tudo bem? Então a próxima questão, ela vai ficar mais fácil. Olha só a letra D de dado. Caso um cadeado fechado, tudo bem? Tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, lembrando, galera, olha só, que no Mozilla Firefox o cadeado aparece aqui no rodapé. E no Internet Explorer, no Google Chrome, o cadeado aparece aonde? Aqui na barra de endereço, tudo bem? Mas o Mozilla Firefox é no rodapé, tá? Então, caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor web, que provê suporte ao protocolo HTTP seguro, certo ou errado? Qual é a forma do HTTP seguro? É o HTTPS. E esse S do HTTPS quer dizer o quê? Meus alunos, pessoal, esse S do HTTPS quer dizer o quê? Vamos lá, meus alunos, não decepciona não. Esse S quer dizer o quê? Dali, SSL, não é isso? Ou TLS, não é isso? Camada de soquete segura. Sacou isso? Vamos lá? Então, verdadeiro, a letra D de dado é a nossa resposta, tá? Legal, professor. E o exercício 2, né? O exercício 2, não, a letra E aqui. Por que essa letra E está errada, então? Olha só. Usando o botão mais visitados, pessoal, o que você entende no Mozilla Firefox sobre os mais visitados? O que são os mais visitados? São os mais visitados, né? Mais visitados é histórico? Sim ou não? Não. Não é, Jorge. Não, pastor, não é. Os mais visitados não é o histórico, tá? E nem é os favoritos. Beleza? Não é o que você mais acessa. Na verdade, o Mozilla Firefox, ele pega uma ordem daquilo que você mais visitou, mas não quer dizer o histórico, porque histórico é exatamente na ordem, tudo bem? Beleza? Então não confunde histórico, favoritos, né, e os mais visitados. Sacou isso, Jorjão? Então vamos lá. Ó. Usando o botão mais visitados, é possível ter acesso imediato aos 10 sites mais acessados em toda a internet. Em toda a internet do mundo. Caralho, velho. Horrorosa a letra A, tá? Famosa questão, não zere, por favor. Beleza? Tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Hoje é possível no Word você criar um sumário, um índice analítico? É possível ou não? O que é um índice analítico? É você ter aquele, por exemplo, 1 do 1 do 2, 1 do 1 do 3 e criar um índice, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Em qual guia do Word eu vou para inserir um índice analítico? Qual guia eu vou para colocar um índice, pessoal? Responde aí, por favor. Aqui no Word mesmo. Qual que é o guia que eu vou para colocar um índice, um sumário? Qual é? É o guia referência, tá? Não, Jorjão, aí não, tem uma função mais forte. Por exemplo, o índice é uma referência, a nota de rodapé é uma referência, bibliografia é uma referência, né? Sumário é uma referência, então o guia hoje é o quê? É o referência. E através do guia referência, você tem um índice analítico, onde você pode colocar 1 do 1 do 2, 1 do 1 do 3, tudo bem? Mas para isso, você tem que personalizar o sumário e, claro, você tem que escolher o quê? Escolher um estilo. Quando você escolhe um estilo, é possível você criar um índice. Beleza? Mas fala a verdade, galerinha. Vocês que fizeram ensino médio, como que você fazia o sumário? Era horroroso, né? Você fazia assim, ó, título, não é isso? Fazia assim, ó. Cara, isso é horroroso, né? Aí você colocava aqui, ó, 01.
Beleza? Aí você dava um Ctrl T, selecionava, dava um monte de Ctrl V. Você falava, caralho, manjo muito do Word. Horrível isso aqui, tá? E a porra do alinhamento aqui nunca dava certo. Beleza? Por que fazer isso? Sendo que você pode fazer índice antes ou depois, né, do texto. O que você pode fazer é criar o quê? É criar um índice analítico. Tudo bem? Fechou isso? Tá maneiro? Muito legal? Maneiro, 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 tá? Por isso que a gente está destruindo, né, nas provinhas de concurso. Vamos lá? Tranquilo, pessoal? Então dá uma olhada aqui nesse item. Vamos lá, olha só. Olha o exercício 2 aqui. Com relação aos aplicativos, né, para edição de texto, planilhas e apresentações em ambiente Windows, assinale a opção correta. Olha só, olha o item 1. Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico, né, é necessário que todas as entradas, tipo assim, a entrada do índice, estejam marcadas por meio de um estilo específico. Certo, esse item? Verdadeiro, a letra A. Tudo bem? Olha a letra B aqui, pessoal. O comando fórmula do menu tabela no Word, é possível você fazer uma fórmula para fazer cálculos básicos? Beleza? Galera, todo mundo que está na sala dá um ok. Só para eu saber aqui mais ou menos, porque tem muita gente com problema de conexão aqui, tô vendo, cara. Beleza, maneiro. Então, olha só. Galera, o Word, né, é possível você inserir uma forma e fazer cálculos básicos? É possível ou não? Claro que é possível, tá? Então, por exemplo, olha só. Qual guia aqui eu vou para inserir uma tabela? Qual guia que eu vou para inserir uma tabela? Qual guia inserir eu vou para inserir a tabela? Qual guia? Inserir. Legal? Então, ao clicar no guia inserir, surge a opção de tabela, né? Onde eu vou colocar aqui, ó, linhas e colunas. Beleza? Legal. Aí eu vou colocar uns valores aqui, né? Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês, qual que é o valor que está na célula A1? Aqui nessa tabela do Excel, do Word. Qual é o valor que está na célula 1? Na verdade, não existe célula 1, tá? Não existe célula 1. Isso aqui é o Word. Se é o Word, não existe célula 1. Beleza? Mas, por exemplo, ao clicar aqui na última célula e clicar aqui em Layout, eu posso sim colocar uma fórmula. Aí já vai ter uma fórmula pronta, ó. Sum above, som acima, soma acima. Aí eu dou um OK, ele faz o cálculo. Legal? Lembrando que isso aqui não é o Excel. Em nenhum momento eu procurei o Excel. Não tem o Excel aqui. Mas é possível você inserir uma planilha do Excel aqui dentro? Aí é possível. Aí você vai clicar no guia inserir, né? Surgiu a opção aqui, por exemplo, né? Objeto, e você pode inserir uma planilha do Excel. Aí você vai pedir emprestado os recursos do Excel para ser executado aqui dentro do Word. Então, é possível. Tudo bem? Fechou isso? Então, vamos fazer questões e vamos acertar mais uma. Olha só a letra B. O comando fórmula do menu tabela do Word é aqueles cálculos básicos, tá? Permite acionar o Excel, né, para que possa ser incluído dentro de um documento falso. Por que está falso esse item? Porque esse cara não aciona o Excel. Mas é possível acionar o Excel? É possível. Como? Inserir planilha do Excel. Beleza? Tudo bem, pessoal? Letra C, vamos lá. As extensões de arquivos docx. Pessoal, o docx é um arquivo de quem? Do Word, tá? Então, as extensões de arquivos docx do Windows, na verdade, docx não é do Windows, sabe por quê? O Windows não tem uma extensão, o Windows é um sistema operacional, cara. Docx é uma coisa do Word, tá, pessoal? Do Word. E esse arquivo do Word pode ser aberto em outros programas? Sim ou não? Responde aí, pessoal. Os arquivos do Word podem ser abertos em outros programas? Pode ou não pode? Claro que pode, tá? Os arquivos do Word, né, podem ser armazenados em outros programas. Tudo bem isso? Beleza? Pode ser aberto, por exemplo, pode sim, Jorge. O arquivo do Word pode ser aberto no ITER. O ITER pode abrir docx, né? O ITER que gera arquivos no formato ODT pode abrir arquivos no formato o quê? Docx, tá? Sem problema. Então, olha só a questão. As extensões de arquivos docx do Windows, tá errado. Beleza? Mais uma questão, olha a letra D de dado, pessoal. No Word, pode-se inserir uma quebra de página. É possível inserir uma quebra de página? Por exemplo, não mente para mim, não. Eu estou aqui, por exemplo, no Word, né? Aí eu coloco assim um título, trabalho de biologia. Beleza? Como que você fazia capa de trabalho de biologia? Fala a verdade. Era num recurso chamado de Word Art. Word Art era horroroso, né, cara? Beleza? O que você fazia? Você colocava aqui, ó, fazia aqui, ó, trabalho de biologia.
É na verdade. Era horrível isso. Beleza? Tá escutando, gente? Ei, ei, ei. Tá escutando legal? Beleza, então olha só. Então, nesse caso, né, no Word, você fazia o trabalho através do trabalho de biologia, assim, fazia uma, uma estrutura aqui horrorosa, né, invertia a coisa, legal. Aí você quer ir para a página 2. Como que você fazia para ir normalmente para a página 2, pessoal? Não mente para mim, não. O que você fazia? Você dava um monte de Enter até chegar na página 2. Olha que horror, tá? Não existe isso. Para você quebrar a página, né, é o Ctrl Enter, tá? Para quebrar a página é o Ctrl Enter. Ctrl Enter, página 2. Ctrl Enter, página 3, tá? Então, uma página quando é preenchida com texto ou elementos gráficos, acontece uma quebra de página automática, tudo bem? Mas aqui o Ctrl Enter já quebra a página para você, já força essa barra aqui. Beleza? Então, olha só a questãozinha, dá uma olhada aqui. No Word, né? Pode-se inserir uma quebra de página após a última linha digitada, teclando simultaneamente Ctrl Page Down. Ctrl Page Down é só para se locomover dentro do documento, tá? Seria Ctrl Enter, tá errado esse item. Beleza? Legal? Tudo bem, pessoal? Fechou isso? Mais uma questãozinha, vamos lá fazer a questão 3 juntos. Olha a questão 3 aqui para a gente resolver ela. Olha só. Assinale a opção correta a respeito de conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet. Olha só. O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagem de texto. Pessoal, o e-mail, ele troca texto? Sim ou não? A função do e-mail é trocar texto? A função principal, é claro? Claro que sim. A função do e-mail realmente é trocar texto. Mas o e-mail pode trocar também, né? Vídeos, imagens com arquivos anexados? Pode ou não pode? Claro que pode. Beleza? Aí é o que ele falou na questão, olha só. O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagem de texto, que podem conter arquivo anexado. Esse serviço utiliza um protocolo específico, denominado FTP. Certo, errado esse item? Errado. Porque quando você fala de e-mail, vamos lá, meus alunos, pessoal, não me decepciona. Quais são os protocolos envolvidos na troca de e-mails? Vamos lá, meus alunos, vocês. SMTP envia e-mail, POP3 em map faz o quê? Recebe, tudo bem? Beleza. Qual a diferença entre o POP3 e o IMAP mesmo, pessoal, no envio e recebimento de e-mail? O POP3 transfere, né? Ele tira do servidor e coloca na sua máquina, beleza? O IMAP, ele faz o quê? Copia, deixa a mensagem nos dois lugares. Nós já aprendemos isso? Quantas vezes eu falei para vocês isso no nosso aula na madrugada? Já perdi a conta. Tudo bem? Beleza, então olha só. Então a letra A está falso, nada a ver FTP aqui na parada. Falso letra A. Galera, eu posso acessar a internet via acesso discado? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Beleza? Na época do acesso discado, qual que era a velocidade? A velocidade era 56 kbps por segundo. Era uma velocidade tipo assim, fodástica, né? Horrorosa, né? Enquanto você acessava a internet, a linha telefônica estava ocupada. E eu sempre falo isso nas aulas. O meu sonho, pessoal, era ver na Playboy a Vera Fischer, cara. Bicho, eu pirava na Vera Fischer. Por quê? Porque ela fazia Laços de Família, mano, velho. Ela era a Helena, cara, mãe da Camila, né? Beleza? E a Camila teve filho, né? A Camila, na verdade, era filho do cowboy lá, né? Que pegava a Cíntia, não é isso? Que era a veterinária. Beleza? Legal, mas eu não gostava da Alma, cara. A Alma fazia mal pra todo mundo. E o Edu era o Giannichini, que era um péssimo ator, cara. Que ator horroroso. Mas eu gostava muito da Capitu, cara. Porque a Capitu era Giovanna Antonelli. A Capitu era foda, né, velho? Porra, a Capitu era garoto de programa, mas era do bem, né? E acabou ficando com o Fred, que era filho da Helena e irmão da Camila. Puta que pariu, lembra disso? Cara, era massa demais. Beleza? Então a velocidade do acesso discado... Qual era? 56... Não, não é antigo não, cara, é memória mesmo. Eu assistia novela, bicho. Minha avó, galerinha. Minha avó, ela assistia novela. E eu jogava bola o dia inteiro, estudava de manhã, jogava bola o dia inteiro. Né, isso com 8 anos. E eu já assistia novela. Então, todas as novelas, né, que você imaginar, da época, eu assisti. Só um pouquinho, gente.
Caralho, engasguei geral aqui, cara. Esse chá, bicho, que coisa do inferno, né? Beleza? Vamos voltar pro vinho. Olha só. Então, na época, nós temos 56 kbps por segundo, que era a velocidade da época, não é isso? Então, cara, era muito ruim. Aí surgiu o Mold ADSL, né? O Mold ADSL, pessoal, é chamado de banda larga, né? Por que é chamado de banda larga? Porque ele pega o cabo da linha telefônica e separa o quê? Som de dados. Com isso, você consegue utilizar a internet e a linha telefônica ao mesmo tempo, né? Beleza? Então, a vantagem é essa, porque na época do acesso discado, né, você não conseguia utilizar os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui é banda larga, né? Mold ADSL. E hoje nós podemos acessar a internet também via cable modem, né? Beleza? E esse cable modem é acesso à internet através de TV por assinatura, TV a cabo. Beleza? Fechou isso, pessoal? Então, dá uma olhada na letra B aqui, olha só. Um modem ADSL é um equipamento, tudo bem? Que permite que uma linha telefônica seja compartilhada simultaneamente com o tráfego analógico de voz e outro digital de dados. Certo? Errar esse item? Verdadeiro. Tá? É a nossa resposta. Fechou? Beleza? É muito maneiro acertar as questões de concurso, né? Com certeza é muito maneiro. Olha só, galerinha. Aqui eu tenho uma imagem, né, de um aplicativo do Word, né, na versão 2007, mas a gente já consegue associar para as questões de hoje. Olha só. Letra A. O documento em edição pode ser carregado e alterado no aplicativo Writer. Pessoal, esse arquivo aqui é um arquivo no formato docx, tá? Deixa eu perguntar para vocês. O Writer consegue abrir arquivos no formato docx do Word? Sim ou não? Claro que sim. E a vice-versa também é verdadeira? Recíproca é verdadeira? Com certeza, tá? O Word também abre arquivos no formato o quê? ODT, formato de documento aberto. Beleza? Então, olha só. Um documento em edição pode ser carregado e alterado pelo Writer, do BR Office, desde que a ferramenta Convert Text esteja instalado em computador em uso. Horroroso, olha, tá? Eu não preciso de ferramenta nenhuma, cara. Na verdade, eu preciso do quê? Somente do programa. Não preciso converter o texto, não existe isso, tá? Beleza? Essa opção Convert Texto deve ser aquele recurso que ele está citando que permite converter tabela em texto, alguma coisa assim. Falsa letra B. Agora, hoje, o Word consegue converter um PDF em texto? Sim ou não? Tô com medo de tomar chá aqui, velho. O Word consegue converter o PDF em texto? Sim, ele cria uma cópia editável, né? Beleza? E tá muito legal. Desde a versão 2013 faz isso, 2013 e 2016. Beleza? Então vamos lá, falsa letra A. Beleza? Olha só, galera. Por meio de funcionalidades disponibilizadas ao clicar na seta. Qual que é a seta desse botão? O que esse botão aqui faz? Esse botão aqui faz o quê? Galerinha, esse botão, ele faz o quê? São os marcadores, né? Mas são símbolos, somente símbolos, né? Vamos abrir aqui a tela para a gente ver aqui esses símbolos, né? E esse cara marca os parágrafos, não é isso? É o marcador de parágrafo, né? Por exemplo, eu tenho aqui um documento do Word. Maneira, vamos abrir um documento em branco, olha só. E aqui tem a opção marcadores, eu vou clicar nele. Então, eu vou escolher aqui só a bolinha. Aula de informática. Informática na madrugada. Beleza? Aí nós temos aqui aula de, sei lá o que. Beleza? Legal. Eu quero mudar esses marcadores. Eu posso clicar nessa seta aqui ao lado e colocar, por exemplo, setinha? Posso, tá? Então, na verdade, existem os marcadores. E esses marcadores podem ser alterados pelo usuário. Marca os parágrafos, tá? Só que ao lado ainda existe um marcador de numeração. Parágrafo 1, parágrafo 2, algarismo romano também é possível, tá? Então, por meio de funcionalidades disponibilizadas ao clicar na seta, é possível alterar o tipo de marcador usado no documento em edição. É possível ou não é possível? É possível, verdadeiro, tá? Então, tem possibilidade de fazer isso sem nenhum tipo de problema. Fechou? Beleza? Olha a questão 5 aqui. Galera, olha só. É possível instalar dois sistemas operacionais no mesmo computador? Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Quantos sistemas operacionais existem para vocês, candidatos de prova de concurso? Quantos? Quantos sistemas operacionais existem para vocês, candidatos de prova de concurso? Na verdade, existem dois. Quais são eles? O Windows e Linux. Por quê? Porque o restante nunca vai estar no seu edital, tá? Então, Windows e Linux, esse sim, tá? São programas destinados justamente a sistema operacional.
Beleza? Mas se eu tenho 2 sistemas operacionais instalados no meu computador, pessoal, olha só, Mac não, pastor, Mac não cai em prova, tá? Mac nunca vai estar no edital. Você acha que o MPU vai comprar Mac para você trabalhar quando você passar lá, mano, velho? Jamais, tá? Então, Windows e Linux e mais nada. Beleza? Só que deixa eu perguntar, se eu tiver Windows e Linux no meu computador, pessoal, os arquivos gravados no Linux podem ser lidos no Windows? Sim ou não? Sim. E os arquivos gravados no Windows podem ser lidos no Linux e vice-versa? Sim. Então não existe essa restrição não, tá? Não existe essa restrição não. Então olha os 5 aqui. Acerca do sistema operacional, Windows e Linux, assinale a opção correta. Olha só. Arquivos criados no Linux, tá? Podem ser lidos no Windows, por meio da ferramenta restauração do sistema. Horroroso a letra A. Não precisa de uma ferramenta restauração do sistema, não. Falso esse item. Para quem já teve aula comigo de Linux, na plataforma, nos assinantes, sabe tudo isso. Vamos lá. Letra B. No Linux, o programa PlanCalc. Pessoal, quem que é o programa PlanCalc? PlanCalc é uma simples calculadora, tá? Não confunde PlanCalc com outro programa, tá? Chamado de Calc. Por que CESP sempre faz essa pegadinha, pessoal? Porque na hora da prova PlanCalc e Calc vira tudo a mesma coisa. Não é isso? Então, no Linux, o programa PlanCalc permite a elaboração de planilhas eletrônicas, de forma equivalente ao Excel do Windows. Horroroso esse item, tá? Um programa semelhante ao Excel seria o Calc, não é isso? Letra C. Pessoal, no Windows existe um programa chamado de Windows Explorer, não é? Qual é o atalho no Windows para abrir o Windows Explorer? Explorer, 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 Explorer. Qual que é o atalho? É o símbolo do Windows e o E, o Windows Explorer. Beleza? E quando você abre o Windows Explorer, ele abre esse gerenciador de arquivos, onde tem aqui, ó, olha uma mensagem que o Windows informou aqui para mim, olha a mensagem aqui, ó, né? O OneDrive está cheio. Você pode obter o Office 365 que vem com 1 TB de armazenamento no OneDrive. Você receberá os aplicativos mais recentes e atualizados do Office para o computador. Tudo bem? Obter mais espaço. Será que a Microsoft quer vender aqui pra gente? Beleza? Só que esse Windows Explorer aqui não é simplesmente um gerenciador de arquivos e pastas não, tá? Esse cara faz muita coisa, cara. Esse cara gerencia os arquivos e as pastas do computador, esse cara faz tudo, beleza? Então ele pode acessar a rede, ele tem suporte aos protocolos TCP/IP, ele tem suporte a FTP, protocolo de transferência de arquivos, ele pode funcionar como uma interface para o navegador, então tem vários recursos, beleza? Então olha a questão aqui, ó. No sistema Windows, o aplicativo Windows Explorer tem a função exclusiva de facilitar o gerenciamento das informações em um computador, permitindo criar, excluir, tá errado, tá? Esse cara não faz exclusivamente gerenciamento de arquivos e pastas, ele pode acessar a rede, ele pode funcionar como uma função para o navegador, cara, olha só, MPU passei, vamos nessa, belezinha, e olha a letra D de dado, beleza? Galera, o que é um software livre? O que você entende da palavra livre? O que é isso? Livre, tá? O software ele pode ser alterado, pode ser modificado, pode ser estrutado? Pode. E o mais importante, eu não preciso de nenhuma permissão para isso. Por que eu não preciso de nenhuma permissão para isso? Porque esse cara é livre de verdade. Não é isso? Então, olha só, a letra D. Por ser um software livre, o usuário tem a liberdade de copiar e modificar uma distribuição do Linux, sem solicitar qualquer tipo de permissão. Meus alunos, fala por favor, cite algumas distribuições Linux. Não me decepciona. Meus alunos. Vamos lá, pessoal. Cite algumas distribuições Linux. Enquanto eu pego mais uma aguinha aqui. Só um segundo. Vai colocando aí as distribuições Linux. E aí, galera, cadê as distribuições, cara? Me decepciona isso. Então tem várias distribuições. Entre elas nós encontramos Mandrake, Mandriva, Kurumin, não Curupira, tá? Kurumin, Ubuntu, Debian, né? SUSE, Slackware, Red Hat, Conectiva, Mandrake e Mandriva. Lembra disso? Turbo Linux, né? Então, galera, tem milhões de distribuições, mas são 11 distribuições que interessam realmente para você. Fechou? Beleza, cara. Tá deitando, né, professor? É isso aí. Então, olha só, galera. Então, letra D, verdadeiro. E a letra E? Por meio da opção Windows Update. O que é o Windows Update? Não é buscar as atualizações do Windows pela internet? É possível ajustar a data, a hora e o fuso horário. Pode colocar aí. Oremos, tá? Horroroso a letra E. O Windows Update busca as atualizações do Windows pela internet. Pessoal, o Windows Update, né? Na verdade, falhas na atualização do Windows pode causar lentidão, travamento, instabilidade na internet, vulnerabilidade a vírus. Pode ou não pode? Claro que pode. Vamos lá? Questão 6 mais uma, tá? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. A respeito de modos
e utilização de tecnologias associadas à internet e à intranet, assinale a opção correta. O navegador Internet Explorer permite fazer download de arquivos e salvá-los em pastas e subpastas no disco rígido do computador. Vixe, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela letra E. Vamos supor que a gente não leu a letra A. Vamos começar pela letra E. Vamos lá. Na internet, os arquivos são armazenados em servidores localizados fisicamente na empresa, enquanto na internet, os arquivos são armazenados em servidores externos. Galera, a intranet, os arquivos são armazenados obrigatoriamente em servidores localizados na empresa? Sim ou não? Não, né? Na verdade, pode estar em qualquer lugar. Não é isso? Falso esse item. Olha só. Letra D. Um arquivo que for recebido em anexo a uma mensagem de correio eletrônico pode ser armazenado em uma pasta qualquer do disco rígido do computador, desde que o referido arquivo não seja alterado. Peraí, quando eu vou fazer o download do arquivo, eu posso alterar esse arquivo? Posso, tá errado. Tá? Letra C. Para se fazer o upload, o que é o upload, pessoal? O upload é o ato de enviar, né? Um arquivo armazenado no disco rígido do computador, é necessário anexar o arquivo a uma mensagem de cliente, do cliente do e-mail. Para fazer o upload, pessoal, o upload é enviar. É necessário anexar o arquivo a uma mensagem do cliente. Na verdade, se eu estou enviando, eu não sou o cliente, eu sou o quê? Eu estou enviando, pessoal, enviando. Eu estou enviando, eu sou um cliente ou um servidor? Servidor, né? Tá errado esse item. E a letra B de bola, a utilização do Outlook Express, né? Do Outlook Express tem a vantagem em relação ao Outlook de não necessitar a configuração prévia para envio e recebimento de mensagem de correio eletrônico. Galera, tanto o Outlook como o Outlook Express, como o Mozilla Thunderbird ou Eudora, precisam ser configurados os protocolos, tá? SMTP e POP3. E a letra A que nós lemos aqui, olha só, o navegador Internet Explorer permite fazer o download de arquivos, tá? Download de arquivos, beleza? E salvá-lo em pastas e subpastas do disco rígido do computador local. Certo, errar esse item? Verdadeiro esse item também. Tudo bem? Beleza? Dá um ok para ver quem curtiu muito o nosso aulão da madrugada de hoje. Dá um ok aí. Beleza, curtiram muito? Vou fazer um videozinho aqui. E aí, galerinha, estamos aqui no Aula da Madrugada, mais uma vez, tá? Bombando nosso Aula da Madrugada, como sempre, beleza? E eu vou aqui, né, fazer um videozinho com a galera. Vai colocando as cidades aí, pessoal do Aula da Madrugada. Beleza, gente? Então é isso, né? Muito obrigado pela participação de sempre, sempre bombando, né, cara? Nossa, na madrugada, nunca fiquei sozinho, beleza? E olha só, espalhem para os amigos, né, pessoal, o projeto Passei no MPU, tá? Vou dar um suporte para vocês para o concurso, de uma forma geral, né? Vou disponibilizar questões, né, de todas as matérias, principalmente as matérias básicas, tudo bem? E aí, cara, nós vamos destruir aí nosso dia a dia nas provas. E quem não assinou ainda, pessoal, beleza? Assina o nosso site lá, cara. O projeto de assinatura tá legal, é só entrar no site, Professor Dorato Neto, tem um projeto de assinatura lá, você entra, sai 10 de R$ 39,90. É entregue, né, pessoal? É dinheiro de pinga, né? Então, vale muito a pena que você tem direito a um ano inteiro de curso, né, com todas as atualizações. Inclusive, amanhã, para os assinantes, tem aula ao vivo, né? É um reforço de redes, tá? Amanhã para os assinantes, às 21 horas, horário de Brasília. Beleza? Muito obrigado pela participação. Quem assistiu ao aulão pela primeira vez, gostou do nosso aulão hoje ou não? Beleza? Então, maneiro, gente. Fui. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, tá? Qualquer dúvida, tô no WhatsApp, cara. 067 992176565. Obrigado pela participação de sempre, a alegria, o carinho e a motivação. Isso me motiva legal. Valeu. Obrigado.